Alô, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Bom dia, Brasil. Alô, alô. 1, 2, 1, 2, testando. Alô, 1, 2, 1, 2. 10 segundos. Bom dia a todos e a todas. Queremos agradecer mais uma vez a nossa querida TV Câmara por essa transmissão ao vivo para todo o Brasil de mais um evento que fazemos de Educação em Debate. Essa é uma parceria da Comissão de Educação com a Frente Parlamentar de Educação, onde nós trazemos pessoas especialistas na educação para que possamos abordar assuntos da maior relevância para a educação brasileira. Eu queria dizer que essa semana nós tivemos uma notícia muito importante para a educação, que foi a licitação do pré-sal de Libra, né, uma expectativa muito grande, e que isso vai significar uma quantia importantíssima de mais recursos para a educação brasileira. A Câmara dos Deputados, o Senado Federal aprovou, né, e a própria presidente Dilma sancionou os royalties da educação, os royalties do petróleo indo para a educação e uma parte ficou para a saúde. E isso vai significar uma quantia muito importante de novos recursos para a educação. Nós que tivemos a semana passada o Dia do Professor, e nós temos dito que é de fundamental importância que nós que queremos que a educação melhore, que a educação avance, nós temos que ter profissionais da educação, nós temos que ter professores, que é o principal agente para a transformação da educação, melhor remunerados, melhores capacitados. E para isso nós precisamos ter uma carreira atrativa. E eu acredito, e o próprio ministro, Aloysio Mercadante, vem defendendo isso, que nós possamos utilizar os recursos do pré-sal, os recursos dos royalties, exatamente e principalmente para que nós possamos valorizar a carreira do professor, para que nós possamos pagar melhor os professores em todo o Brasil. Quando nós temos o nosso piso, que ainda é um piso pequeno, é um piso aquém da necessidade, comparando inclusive com outras profissões que nós temos no país. Nós temos que melhorar esse piso e, para isso, há necessidade de mais recursos, há necessidade de melhores condições. E nós precisamos de mais dinheiro para a educação brasileira, e eu acredito que nós estamos dando um passo importante através dos royalties do petróleo para a educação. Quero agradecer também o Dr. Antonic, que é o nosso diretor da ABERT, que sempre nos prestigia aqui, agradecer toda a equipe da TV Câmara, que também nos prestigia, agradecer à Comissão de Educação, que sempre está junto conosco, nos auxiliando para que a gente possa estar desenvolvendo aqui o nosso Educação em Debate. Já tivemos várias palestras durante esse ano de 2013, o ano passado, inclusive, nós tivemos um kit que nós fizemos com todas as palestras de 2012 para presentear escolas, entidades que nós distribuímos para o Brasil inteiro. E hoje nós continuamos, então, com as nossas palestras para poder viabilizar cada vez mais oportunidades e conhecimento sobre a educação brasileira. E para nossa satisfação hoje, nós teremos, então, a presença da professora Emília Cipriano, ela que é doutora em Educação pela PUC de São Paulo, ela que é mestre em Psicologia da Educação e também pela PUC de São Paulo, e ela é professora titular da PUC de São Paulo. E ela está, a convite nosso, ela está aqui conosco, a convite do próprio presidente da Comissão de Educação, o deputado Chalita, ela aceitou o nosso convite, com muita alegria, ela está aqui para nos poder falar a respeito da educação infantil, uma das áreas mais importantes e que nós temos que ter um foco realmente grande com relação à educação infantil. A professora Emília Cipriano, ela coordena o Instituto Aprender a Ser, e de pesquisa e formação na área educacional, é pesquisadora na área da infância e autora de vários livros e artigos educacionais. E a palestra que ela vai estar nos trazendo daqui a pouco é com relação à educação infantil frente aos desafios da atualidade. Então, é uma alegria muito grande para a gente estar recebendo aqui
a doutora Emília Cipriano, ela que é doutora em educação, e que ela com certeza vai nos brindar com uma excelente palestra, até porque veio recomendada pelo nosso presidente da Comissão de Educação, o professor Chalita, nosso presidente. Eu quero agradecer, viu, professora Emília, muito obrigado pela sua gentileza, muito obrigado pela sua vinda, uma alegria muito grande, um privilégio e uma honra recebê-la aqui. Então, a senhora está com a palavra, então, para que possa abordar a questão da educação infantil frente aos desafios da atualidade. Então, com muita alegria, professora doutora Emília Cipriano. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu queria agradecer o convite, dizer do prazer que é estar aqui, partilhando ideias, reflexões, construções que a gente vem fazendo ao longo de uma trajetória como profissional nessa área. Antes de entrar na temática como uma totalidade, eu gostaria de me situar, né? Todo o caminho que a gente vem discutindo na educação infantil, ele tem, sem dúvida nenhuma, uma história de muitas lutas. E aí é importante que a gente identifique como profissionais na área de educação infantil foram historicamente desconsiderados. E eu estou fazendo essa afirmação porque a minha história, eu quero começar por essa história, é uma trajetória muito envolvida com essa área, não só na pesquisa, como nas práticas profissionais. Eu comecei, na verdade, na década de 80, com o movimento de luta por creche em São Paulo, que era muito intenso. Fui diretora de uma creche municipal, eu tinha toda uma ação voltada à questão da assistência social, inicialmente, que é o histórico da rede de creches. Mas aconteceu uma coisa maravilhosa, que foi o desafio que fomos enfrentando ao longo desse caminho. E o primeiro desafio enfrentado foi justamente construir um trabalho de qualidade e fomos para a área de educação. Foi aí que eu fui para a pedagogia, da pedagogia fui fazer um trabalho mais voltado à psicologia da educação. E nesse processo também fiz o doutorado também nessa área. Fiz, na verdade... Bem, professor. Prazer tê-lo aqui, viu? Partilhando. Nesse trabalho também realizei um estudo sobre creches no município de São Paulo, toda uma história. E por que eu estou situando essa trajetória? Porque nos últimos 30 anos, essa é a primeira reflexão que eu acho importante ser partilhada. Nós tivemos avanços e conquistas, eu vou começar pelos avanços e conquistas para depois colocar um pouco as dificuldades, os desafios, as situações emergentes que vão constituindo-se nesse processo, né? Primeiro deles, nós estamos com 25 anos de Constituição, 1988. Nós temos 17, na verdade, um número grande aí de trabalhos. Nós temos o ECA, né, que representa um marco nessa luta. Depois nós temos a LDB também, que diz que a educação infantil é a primeira etapa da educação básica, e nós sabemos, quem trabalha com essa área, como foi complexo para chegar a esse avanço, ser considerado dentro do sistema de ensino, porque se ficava alijado dessa perspectiva. E temos também alguns outros avanços. O primeiro censo de educação infantil, né, que ocorreu, e na verdade, se nós formos identificar, ele é recente, né? E agora, nesse momento, nós temos as diretrizes curriculares de educação infantil, que é de 2009. Então, falar 2009, são 4 anos apenas que a gente tem diretrizes nacionais de educação infantil. Na parte, isso do ponto de vista legal, são várias conquistas. Mas a conquista maior em todos esses documentos é a ideia da criança. A criança deixando de ser concebida como sujeito de tutela para ser entendida como sujeito de direitos. E o que significa ser entendida como sujeito de direitos, né? Que implicações tem isso? A primeira delas é que essas crianças têm voz, essas crianças têm espaço, essas crianças têm cultura, elas fazem parte de um contexto, elas têm, na verdade, um protagonismo e elas são co-construtoras de uma cultura. Essa concepção, ela avança muito quando a gente coloca e vê a criança com potencial humano de construção de múltiplas formas de expressão. Há um preconceito ainda nessa área que precisa ser derrubado, que historicamente ficou muito marcado, que era a ideia de que quanto menor a criança, menor era a valorização dos profissionais, inclusive, que trabalham com essas crianças. Os menos qualificados,
os mais baixos salários, a infraestrutura nem sempre de acordo com o trabalho. Então, cabe essa denúncia. E essa denúncia ela é pertinente porque, aí eu sou muito freiriana, quando dizia que não basta denunciar, tem que anunciar. Mas é importante que a gente alimente também as indagações de quantas dessas conquistas que a gente vem falando tem ainda essa marca dessa história. Uma história recente. Os últimos 30 anos foram marcados por esse olhar de buscar crianças como sujeito realmente de direitos. Um exercício interessante, e aí começar a entrar na nossa temática, o que significa hoje identificar esse contexto que estamos atuando? Nós estamos vivendo tempos de mudanças profundas. E eu vou apontar algumas delas que têm interferência direta nessa discussão da reflexão sobre a educação infantil, creches e pré-escolas. Por sinal, a gente gosta muito mais de falar educação infantil, mas a própria Constituição fala creches e pré-escola. Isso dá um recorte, porque o entendimento que temos é que nós temos que falar em infância. Infância, na concepção que venho trabalhando e vários outros pesquisadores da área, é 0 a 12 anos. Então, não pegaria só educação infantil. Seria educação infantil e ensino fundamental, o primeiro ciclo do ensino fundamental. É claro que isso ainda é uma luta que realizamos, porque quando se fala em creche e pré-escola, tem um recorte aí de faixa etária. E muitas vezes não é só de faixa etária, é de natureza de atendimento. A creche ainda tem uma história que precisa ser muito retomada enquanto um espaço educativo, e a pré-escola já vem com uma marca, ela é pré-escola. A gente acredita que ela não tem que ser pré-escola, ela é uma escola da infância, que é totalmente diferente. Ela não é para preparar para depois, ela está construindo aquele momento, aquela história, aquele exercício que é tão importante na relação com as crianças. Mas pensando nesses tempos de mudança, uma das questões fortes nessa discussão é a questão da mulher no mercado de trabalho, a discussão dos lares monoparentais. Uma questão muito forte aí e que merece ser refletida é a questão de hoje você ter lares, 47% de lares brasileiros com mulheres chefiando, e isso significa um marco também no que se refere ao trabalho, a perspectiva de uma comunidade que lida com esta relação. Existem também questões voltadas ao acesso. Se abriu muito mais o acesso, inclusive nas redes de comunicação, as múltiplas redes de comunicação. Isso é positivo numa perspectiva, mas isso faz com que as crianças tenham contato com tipos de materiais, com tipos de mídias, que muitas vezes não possibilitam a sua construção da sua identidade. Pelo contrário, trazem questões bastante de preconceitos, erotização, distanciamento de um sentimento mais de afeto, de relação e de troca. Então, é o lado aí que é importante ser visto. Outra questão importante nessas mudanças também é até a perspectiva que se tem hoje do entendimento do que é trabalhar as pesquisas, do que é trabalhar com crianças pequenas. Se tinha todo um olhar inicial de que a criança pequena, a sua construção era sempre uma preparação para um futuro. Hoje a gente tem muito presente que não é um vir a ser, ela nasce cidadã. Tanto que a gente dizia preparar para ser um dia cidadão. Ela nasce cidadã, ela tem desde do ventre da mãe, ela já tem uma perspectiva aí de cidadania de fato. Ela tem uma vida que vai se constituir como um tempo próprio, que não é só o tempo do futuro, é o tempo do presente, é o tempo do aqui e agora. Então, esse olhar também tem que estar o tempo todo sendo pensado. E, ao lado disso, as pesquisas cada vez mais identificam, na área de desenvolvimento humano, que o período, em especial, dos 0 a 6 anos, ele tem impacto em toda a formação da identidade humana nas esferas da cognição, da afetividade, das relações, da ética, da moral, das relações humanas. Quando eu estou trabalhando com o ser em formação, eu estou constituindo toda essa estrutura humana. E esta visão, né, cada pesquisa nova que se dá em áreas diferenciadas, que hoje não são só centradas na psicologia, nós temos pesquisas na história, na antropologia, a sociologia da infância é uma área que vem se desenvolvendo muito.
e trata muito do papel que a infância tem na vida dos seres humanos, na construção da identidade humana. Aqui eu quero utilizar como referência um autor chamado Peter Moss, que tem um trabalho muito bonito, Qualidade da Primeira Infância, e ele conceitua de uma forma muito clara o que é infância, né? Primeiro, infância é uma construção social, portanto, a sociedade constrói essa ideia, essa imagem, essa postura relacionada a ela. Uma questão segunda que ele coloca, que eu acho bastante importante, ela sempre tem que ser contextualizada. Nós não temos uma infância, nós temos múltiplas infâncias nas escolas brasileiras, no povo brasileiro, na nossa comunidade. Por que múltiplas infâncias? Porque elas estão relacionadas a gênero, elas estão relacionadas a local, a cultura, a condições socioeconômicas. E aqui só um dado: as crianças que menos, na verdade, hoje têm atendimento na infância são justamente aquelas que mais necessitariam desse atendimento, que são as das classes mais populares e aquelas que não têm uma condição socioeconômica, inclusive de chegar a esse tipo de atendimento. Isso é uma coisa que merece ser muito melhor trabalhada por nós. Uma outra questão importante é que a infância, ela traz, na verdade, no seu bojo das relações, uma possibilidade, esse estudo do Peter Moss fica muito evidenciado isso, da importância que se tem as relações nesse espaço. Relações que são de natureza adulto-criança e como esse papel é indispensável na construção, inclusive, das múltiplas interações humanas. Outra questão também que eu acho que vale a pena estar pontuando é que nesse caminho de descobrir essa infância vai se materializando de múltiplas formas. Mas existe hoje uma questão, e eu vou citar alguns trabalhos, que já avançam mostrando que a criança tem voz própria. Eu defendo, inclusive, com muita, o professor Chalita sabe disso, porque a gente já conversou em outros espaços, em outros debates, uma ouvidoria para crianças. As crianças têm muito a falar. E, felizmente, hoje a gente já tem algumas produções, inclusive com crianças pequenas. Duas pesquisas que me chamam muita atenção, uma sobre qualidade da primeira infância, tem uma publicação sobre essa área, onde se fala da qualidade da educação infantil, escutando crianças do norte, do nordeste e do sul do país. E essa escuta de crianças vai revelando quanto elas têm a nos dizer sobre a sua leitura de mundo. E não é só a leitura do adulto. Nós ficamos muito tempo com uma leitura adultocêntrica. Agora temos que passar para um campo onde você olha a criança nessa perspectiva de ter voz. Outra coisa importante é que nessa voz, quando você diz que a criança tem voz, exige do adulto uma coisa muito importante, que é a capacidade de escuta. O que nós estamos escutando das crianças? E aí eu queria entrar no campo dos questionamentos. A escuta hoje da sociedade em relação às crianças é ainda muito pequena. Exemplos muito claros nos mostram, nunca se teve tanto acesso à importância da primeira infância e nunca se desrespeitou tanto a primeira infância. Vejam como é paradoxal. Ao mesmo tempo que a gente tem pesquisas mostrando a importância desse momento na vida, paradoxalmente, nós temos desrespeitos e é avassalador ainda a ideia de que as crianças não são entendidas. Nós temos hoje crianças desde muito cedo cuidando de crianças de 4 cuidando de bebês, crianças solitárias em espaços sem nenhum tipo de atenção. Nós temos crianças, inclusive, assediadas do ponto de vista sexual. Nós temos crianças vitimizadas com o trabalho infantil, que esse vem revelando para nós quantas crianças deixaram um tempo forte da infância para já exercitar esse outro momento de suas vidas. Tem uma imagem que para mim fica muito forte quando eu estou falando isso, alguns anos atrás na Bahia. Eu fazia um trabalho significativo na formação de educadores da infância, que é uma outra coisa que eu gostaria de pontuar um pouco nesse tema, a importância da formação de quem trabalha com a infância. Mas foi muito interessante porque as crianças estavam em roda, brincando num espaço público, e um grupo de outras crianças carregavam nas suas cabeças bacias de água. E as crianças chegaram a deixar aquelas bacias no chão, colocar no chão, para observar com admiração
de quem brilhava os olhos de querer estar no outro espaço do lúdico, da brincadeira, do direito à vida, do direito às relações, do direito à percepção, do direito à troca, do direito ao ambiente organizado para ser recebida. Então veja como isso é, do ponto de vista humano, é alguma coisa que nós precisamos pensar muito. Quando estamos falando de infância, qual é o compromisso que a nossa sociedade tem assumido com as suas crianças? Assumido na dimensão, inclusive, de percebê-las nessa perspectiva de possibilidades, de percepção, de gestos. A criança não fala inicialmente, não é só a fala, na oralidade, mas ela se expressa através dos olhos, através do seu corpo, através dos seus jeitos, do seu choro, através das suas expressões, inclusive, às vezes, de agressão, até porque tem uma dificuldade imensa de encarar um dos fenômenos mais fortes, que é a invisibilidade. É não ser vista, é não ser percebida, é não ser entendida. É como se estivesse, eu diria que esse talvez seja um dos sentimentos mais complexos na infância. É quando se identifica, a própria criança percebe que ela não tem nenhum tipo de interação com o espaço que ela está vivenciando na relação com o outro. É como se ela não existisse. Essa invisibilidade, né, gesta, sem dúvida nenhuma, um conjunto de questões aí que depois vão ter que ser tratadas em outros espaços, né? Mas, voltando um pouquinho ao conceito de infância, se essa infância é construção social, e se essa infância ela tem um sentido histórico aí, quando nós perguntamos que infância as crianças brasileiras têm, me pergunto também, quais são os desafios que nós enfrentamos hoje nessa discussão sobre infância? Então, eu colocaria 4 grandes eixos aí. O primeiro é a questão da cultura infantil. Conhecer com maior propriedade a cultura da infância. Cultura da infância é uma cultura construída pelas crianças. Como é que isso se dá no contexto, nos mais diferentes contextos, que não são só os contextos escolares? O segundo é a questão dos profissionais. Como construir nesse país uma formação não só inicial, mas continuada e permanente para os educadores que atuam com essas crianças. E uma valorização de fato para um período que tem tanta representação e significado. Falando nessa formação, depois eu vou entrar um pouco nessa temática, mas eu gostaria só de pontuar que ainda existe uma perspectiva muito de escolarização, de trabalhar a criança da educação infantil muito mais com o perfil dos outros segmentos e preparando para os outros segmentos. Quando esse momento ele tem um exercício do lúdico, da percepção, da troca, da relação, do afeto, que é indispensável. Existe hoje, a gente tem muito presente, a importância de trabalhar com essas crianças o que a gente chama de múltiplas linguagens. Quais são as linguagens da infância? A linguagem da infância não é oral e escrita só. Ela tem a linguagem do corpo, ela tem linguagem plástica, ela tem linguagem da música, ela tem linguagem da arte, ela tem a linguagem da contação de história, ela tem a linguagem das relações que ela estabelece com o espaço, com os objetos, as descobertas que ela faz. Ela tem a linguagem que é muito importante da lógico-matemática, que ela trabalha não em cima de um exercício já da matemática, mas como é que eu trabalho todas essas linguagens? Para que isso se processe, é fundamental que tenha um profissional que construa essa referência, e não uma formação que trabalha muito na perspectiva de fazer adaptações de crianças maiores para o projeto de crianças pequenas. Então, precisa haver, sem dúvida nenhuma, uma ação muito mais intencional com essa especificidade da infância. Vou dar um exemplo aqui do que eu estou querendo dizer, que às vezes a gente qualifica melhor quando a gente materializa, né? Adaptação é um tema extremamente relevante na educação infantil e que tem que ser tratado com muita profundidade, porque é um tema que vai gerar, na verdade, o período de adaptação é toda a entrada. A escola de educação infantil é a porta da entrada da criança na escola. Um período de adaptação que não é dado o devido tempo, o devido espaço, e é simplesmente rotulado como um período letivo, ele perde essa dimensão de descoberta desse novo mundo que essa criança está tendo contato. Além do eixo da formação, existe um terceiro, que é o eixo das políticas públicas.
E eu diria que o eixo das políticas públicas, nós precisamos pensar muito em políticas públicas que se integrem para atendimento à infância, né? A saúde, a habitação, as relações todas com essa intersectorialidade. E aqui, falando inclusive hoje, quando a gente trata na LOAS, na Lei Orgânica da Assistência Social, ela fala muito de seguridade social, ela aponta como um eixo o trabalho com as crianças pequenas, mas nem sempre isso é feito conjuntamente. Portanto, as políticas públicas, o diálogo com essas áreas é fundamental. E, por último, eu coloco que, se eu estou tratando dessas perspectivas, da formação, do profissional e das políticas públicas, e mesmo dessa cultura infantil, eu preciso ter um aprofundamento do que a gente denomina epistemologia desse trabalho. Ou seja, como é que se constrói conhecimento na infância. É uma teoria de conhecimento que precisa ser muito aprofundada. E, claro, aqui só uma fala que eu gosto muito, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente tem uma riqueza de discursos nessa área, mas a gente tem ainda uma pobreza de práticas. Muitas vezes a reflexão, ela não atinge as ações efetivas na relação com essas crianças. Exemplos disso é quando a gente fala em outras culturas de cidades educadoras, e no Brasil a gente vem trazendo essa ideia já há algum tempo, a dificuldade que tem de uma cidade ter espaços destinados para as crianças. As cidades não foram, as nossas cidades, em grande parte, eu diria, não quero fazer nenhuma generalização, porque sei que existem espaços buscando isso. Mas eu pergunto, onde é que estão os espaços para que essas crianças possam, de fato, estar andando, brincando, até os parques, a forma, tudo isso implica sempre numa relação de ter alguém o tempo todo cerceando e não alguém abrindo para que as crianças possam participar. Tem um livro que eu gosto muito chamado Olhar de Criança, né, com Olhos de Criança, do Francesco Cionucci. Ele faz uma denúncia que eu acho brilhante. Ele pede para que as crianças desenhem algumas coisas que elas gostariam de ter na cidade. E uma menina de 4 anos faz um desenho e diz o seguinte: eu gostaria que tivesse menos estacionamento e mais parques. Por que é necessário colocar tanta gente, né? Tanto cimento? E aí a gente identifica que existem inclusive alguns espaços de escola, até escolas de educação infantil, que deixam de ter terra, ter água, ter planta, para ter cimentado, para colocar carros, isso é uma não compreensão do sentido que tem esses elementos, um sentido do desenvolvimento dessa criança. Qual é a percepção? O que significa? O que é essa aprendizagem? E aí, voltando para esses 4 eixos, eu vou fazer um recorte em especial, que eu acho que é justamente relacionado à questão da pedagogia da infância. A gente defende hoje uma pedagogia própria para a infância, que tem alguns princípios norteadores. Os 3 primeiros estão pontuados hoje, que é a dimensão ética, estética e política dessa formação. Ética no sentido de trabalho com a comunidade, de trabalho com valores de cidadania, no trabalho de troca. Aqui um recorte: as crianças hoje cada vez têm um número menor de irmãos. Algumas, inclusive, a tendência no Brasil hoje é 1,8, ou seja, em média, crianças por família. Isso significa o quê? Ou melhor, por mães, 1,8. O que isso representa, né? Cada vez famílias menores, com vivências cada vez mais distantes. Você não tem mais as famílias numerosas onde se encontravam primos, familiares, grupos, isso restrito, cada vez mais restrito. E o que ocorre? Onde é que a criança convive com criança? É na escola. Então, a escola tem que ser um espaço de construção desta convivência. Onde é que ela, de fato, estabelece todos os valores de uma convivência partilhada, compartilhada, de uma relação de troca, de percepção de mundo? Onde é que ela lê o mundo, não só com os olhos dela, mas com os olhos do outro que interage com ela? É justamente na escola. Então, a escola da infância tem que dar uma ênfase muito grande a essa questão do trabalho coletivo, do trabalho partilhado, da relação de respeito ao outro, de pertencimento àquele grupo. E tem uma dimensão estética também. E aqui, eu diria que
Uma escola da infância, ela tem que ter vida, ela tem que ter luz, ela tem que ter muita cor, né? Ela tem que ser alguma coisa que traduza a leitura que essa criança tem que ter, trazer para o mundo. O que eu estou querendo dizer com isso? Quando você coloca uma produção infantil para ser observada, você está valorizando a construção que ele estabeleceu naquele momento. E, ao mesmo tempo, você está criando possibilidades de descobrir diferentes formas de expressão humana. Acho que essa questão da estética, né, do cuidado no receber essa criança, no cuidado com o ambiente. Nós temos hoje ainda espaços, principalmente de 0 a 3 anos, com infraestruturas muito precárias, sem nenhum tipo de trabalho mais voltado a essa estética, né? A construções, inclusive, muitas vezes inadequadas. Temos, sim, alguns projetos que avançam nessa direção, mas em alguns momentos nós temos ainda muitas creches e pré-escolas que têm um prédio hospitalar, com toda uma estrutura muito mais voltada a um hospital, um prédio muito mais voltado a um presídio, por incrível que pareça, essa imagem, às vezes, ela aparece, um prédio muito mais voltado a um espaço de confinamento e não de libertação, e não de construção, e não de liberdade, e não de descoberta. Então, o espaço físico, né, a estética desse espaço, o acolhimento desse espaço é decisivo nessa construção. Uma outra questão também importante que merece ser pensada nessa construção da infraestrutura, do estético, é a dimensão política enquanto participação. Como é que as crianças participam? E eu tive uma experiência há 15 dias atrás, maravilhosa, de ver um grupo de crianças na periferia de São Paulo, fazendo assembleias, crianças de 4 anos. E tendo muito claro a participação e o sentido dessa participação. E, inclusive, eu diria que, em alguns momentos, nos superam em alguns encaminhamentos, porque vão construindo uma ideia de que a fala do outro, ela tem valor, ela tem sentido, as observações, a generosidade, a tolerância, a percepção do sentido que se traz. Então, isso é possível ser feito. É claro que, para que isso ocorra, se faz necessário os adultos e as famílias, a comunidade, se envolver nesse exercício. As crianças, quando trabalham numa perspectiva democrática, elas, sem dúvida nenhuma, constroem uma forma de se relacionar com o outro, de outra dimensão. E isso não é um discurso, isso é uma vivência. O acolhimento que ocorre, a forma como ele estabelece a roda de conversa, o jeito como ele olha o amigo que troca, que tem uma diversidade imensa, porque ele vai lidar com o diferente o tempo todo. Aqui só uma observação, eu, como educadora da infância, sempre acreditei e acredito que a gente tem que lidar muito com as diferenças, mas eu não aceito a desigualdade. E, às vezes, essas coisas são usadas como sinônimo. Diferenças têm que ser, sim, percebidas, a diversidade tem que ser trabalhada. Agora, a desigualdade eu não posso aceitar e chamar isso de diferenças. As pessoas têm direitos que têm que ser garantidos na sua essência. E isso faz a parte da condição humana. Isso é a formação e o compromisso ético com a formação humana. Bem, nessa pedagogia que tem esses eixos como revelação, existem alguns fatos que vêm se constituindo ao longo do caminho. Uma delas é a discussão hoje da forma como a comunidade, e aí vem uma parte significativa, como é que cada comunidade assume essas infâncias e como suas famílias também. Existe uma tendência muito grande de hoje se atribuir os problemas todos relacionados ao não contato das crianças com as famílias. Eu diria que nós precisamos dialogar melhor sobre essa sociedade não abstrata. Eu não aceito a ideia de famílias desestruturadas. Para mim, as famílias estão estruturadas de formas diferentes. E nós temos que lidar com esta realidade, com essa estrutura, buscando aí com esses grupos. E aí o trabalho com a infância é um trabalho com família, é um trabalho com comunidade, é um trabalho com contexto cultural, é um trabalho com relações múltiplas, é um trabalho inclusive com mídia,
Hoje nós temos pouquíssima qualidade nos trabalhos que são feitos, são raros os trabalhos que deem, de fato, ênfase a esse olhar infantil e que tragam à criança uma apreciação, inclusive artística. A cultura local, muitas vezes a globalização fez com que elas fossem se perdendo. Então, as crianças hoje pouco conhecem a cultura do contexto onde estão habitando. E esse é um trabalho fundamental na construção de uma educação da infância. Uma educação onde se valorize aquilo que é das raízes daquele grupo, daquela história. Eu gosto muito das situações concretas, né? Eu estava no Maranhão fazendo um trabalho e, em dado momento, as crianças foram dançar a dança do boi, que é uma referência na região para aquela cultura. E o CD lá falhou, né? CD falha mesmo, né? E essas coisas, essas tecnologias todas, elas têm suas limitações. Às vezes a gente acha que elas ultrapassam, né? Todos os índices de qualidade, não é bem assim. E naquele momento o CD não funcionou. E eles estavam dançando, os meninos, e eu falei, agora vamos parar. Mas um menino da frente começou com os pés a fazer o som para que os outros acompanhassem. E quando terminou o espetáculo lindíssimo, eu fui perto dele e perguntei o nome. Ele disse, Caio. Falei, Caio, como é que você continuou o espetáculo sem a música? Ele falou, a música não estava lá, ela estava aqui. É isso que eu penso que a gente precisaria trabalhar melhor com essas crianças da infância. Elas perceberem que não é só as questões externas, é ele acreditar no potencial que ele tem. Quando eu digo trazer a voz das crianças, é isso. Elas têm potenciais, inclusive, desconhecidos por nós. As competências simbólicas das crianças são muito maiores do que, muitas vezes, nós temos acesso. Até por falta de atenção, de tempo, de cumplicidade, de olhar com olhos de quem quer enxergar as hipóteses que eles nos estão revelando. Nós temos hoje pesquisas muito interessantes sobre narrativas infantis, onde as crianças vão falando dos seus sentimentos e vão pontuando como elas estão lendo várias coisas que nós, inclusive, deixamos de enxergar. Eu gosto muito quando o Otto Lara Rezende diz limpar os olhos para ver aquilo, espetáculo da vida. As crianças estão com esses olhos limpos, elas olham, elas colocam as contradições, elas falam das insatisfações, elas ainda não têm a questão de cercear a sua expressão enquanto vida, enquanto essência. Nesse caminho de construção desses desafios desse tempo presente, e eu estou falando do tempo presente porque eu acho que todas essas questões estão no tempo presente. Elas nos provocam a pensar que a educação infantil e a educação da infância, que é ampla, ela tem que tomar uma outra relação, inclusive na perspectiva da construção do projeto de educação desse país. Eu não acredito que a educação infantil tenha que se espelhar nos outros segmentos, ao contrário. Os outros segmentos tinham que olhar um pouco mais para o que a educação infantil possibilita enquanto alternativas de libertação, de repertórios, de construção simbólica, de ludicidade. Me chama muita atenção porque quando a gente trabalha, eu trabalho na universidade, e muitas vezes eu ouço muita gente dizer da importância de profissionais criativos. Eu diria, na infância, você tem todo o processo de criação em sua essência e nem sempre você possibilita que ele desenvolva, dê continuidade. Esse diálogo entre a educação infantil e ensino fundamental é o grande desafio desse tempo presente. Mas nós estamos com outro desafio maior. Nós estamos segmentando a escola de educação infantil. Hoje, de 0 a 3, há um encaminhamento, 4 a 5, com a chamada pré-escola, outro, e aos 6 anos as crianças vão para o ensino de 9 anos, inclusive em alguns locais, ensino de 9 anos, foi feita a forma como as crianças foram, se transformou a primeira série no primeiro ano, e não era essa a proposta original, era de que as crianças aos 6 anos fossem acolhidas com a perspectiva, inclusive, elas trouxessem para o ensino fundamental toda essa possibilidade da continuidade da infância. Foi o contrário, em grande parte, eu diria, eu estou com 2 pesquisas avaliando o ensino fundamental de 9 anos, e as crianças de 6 anos foram para espaços, e aí você tem depoimentos muito interessantes, de crianças que dizem o seguinte, eu não quero ficar nessa escola de ensino fundamental,
porque aqui não tem parque, não tem momento de lazer, não tem momento que eu posso conversar com os meus amigos, não tem momento de roda de conversa, não tem momento de contação de história em cima de um ateliê, não tem. Isso me revela que nós precisamos repensar o que nós estamos fazendo, inclusive, com a construção dessa identidade humana, que fica tão... Se imaginar que hoje a média de vida brasileira ultrapassa os 70 anos, isso é maravilhoso, essa longevidade. 10% só disso é infância. E a gente não está permitindo que esses 10% vivam intensamente esse momento, né? Outro diálogo muito interessante é que, nesse exercício das linguagens, eu gosto muito de utilizar como referência o Loris Malaguzzi, que fez um trabalho muito interessante na Itália. E ele tem um poema que, para mim, ele marca, ele traz pressupostos muito profundos e pistas para a escola da infância. Ele diz: as crianças têm 100 formas de falar, mas roubaram-lhe 99. E aí ele diz, roubaram-lhe, o que ele quer dizer com roubaram-lhe 99? Falam para ela pensar sem se emocionar. Falam para ela que a realidade é diferente da fantasia, sem perceber, sem trazer a possibilidade da relação que isso se estabelece. Falam para ela que ela não tem direito de sonhar, porque aquilo já não é possível. Trazem a ela, na verdade, uma perspectiva de adultos e roubam dela a possibilidade, inclusive, de identificar as múltiplas possibilidades que ela tem em sua vida. E aí o final do poema é lindo, ele diz: apesar de tudo, as crianças, elas desrespeitam tudo isso, e ainda bem que elas desrespeitam. E aí elas continuam, elas não roubaram-lhe, mas ela vai buscar. E os 100 aí que ele fala, que as 100 linguagens da criança, não são só 100, são muitas outras, né? É só uma metáfora para dizer quanta coisa é roubada dessa infância. Então, nesse momento, eu queria fazer essa observação. O maior desafio, na minha opinião, para a educação infantil nesse contexto, é que a criança não seja roubada dela a infância. Que a infância seja, de fato, garantida, e nós... Quando eu digo nós, eu digo todos aqueles que acreditam numa sociedade mais justa, mais fraterna, mais humana, não pode permitir que esse fenômeno continue ocorrendo, de desconsiderar. Ao mesmo tempo que a gente tem publicações, e nosso país tem publicações bastante consistentes em relação a direitos, mas nem por isso as crianças deixaram de ser desrespeitadas. Pelo contrário, ainda existe muito desrespeito. Não só nos espaços educativos, mas nas comunidades, o desrespeito no sentido de não olhar para essas crianças com olhos de quem quer enxergar as suas possibilidades. Eu, antes de concluir, que você me deu um minutinho aqui. É um minuto só para dizer que todas as vezes que eu dialogo sobre infância, me vem uma ideia muito bonita de que nós, humanos, nós podemos nos humanizar mais, mas nós podemos também nos desumanizar. E a grande chance nossa para nos humanizar é, efetivamente, construir infâncias que tenham sentido, para que essas crianças nos ensinem aquilo que a gente muitas vezes já esqueceu de viver. Parabéns, professora, brilhante a sua exposição. Se bem que a senhora já tinha, quando o Chalita me falou, ele falou: Alex, você vai ficar encantado com a palestra da professora doutora Emília Cipriano. E, sem dúvida, encantou a todos nós pela profundidade, pela maneira como fala, pelo conhecimento que tem. Um privilégio muito grande tê-la aqui. Eu gostaria de passar a palavra para o nosso presidente Chalita, para que ele possa também tecer alguns comentários ou perguntar, se for da sua vontade. Mas eu só gostaria, professora, que a senhora pudesse abordar uma questão. Se a senhora dizia que é mais importante o momento da educação dessa criança, é o início da sua formação, e nós temos muitas vezes os professores menos preparados. Eu queria dizer, a visão que a senhora tem, de como é que a academia vê isso, então? Como é que a academia está preparando, então, esses professores para essa fase que é fundamental? E nós não deveríamos pegar, então, os melhores talentos
para exatamente trabalhar com essas crianças, trabalhar com esses cidadãos. Então, passar primeiro para o nosso companheiro Chalita, presidente. Obrigado, presidente, pela parceria com a Comissão de Educação, pela toda a equipe, e obrigado pelas dicas aí que tem dado de brilhantes palestras como a doutora Emília aqui. Eu queria cumprimentar meu querido amigo Alex Sanziani, que brilhantemente preside essa frente parlamentar, e dizer que a professora Emília Cipriano, ela é a grande referência hoje no Brasil de educação infantil. Então, é uma honra aqui para a Comissão de Educação, para a frente parlamentar recebê-la, porque ela consegue unir duas coisas fundamentais. Ela é uma pensadora da educação, está na academia, doutora, orienta tese de doutorados e está na prática. E aí eu já até ajudo a responder a sua pergunta. O grande desafio é fazer com que esta universidade se aproxime do chão da escola, da realidade prática, né? E ela diz uma coisa que eu nunca tinha escutado dela, mas eu tenho falado tanto isso, eu acho tão feio o termo educação pré-escolar, né? Pré-escola, porque não é pré-escola, é a escola da infância, né? É o momento em que é fundamental que nós cuidemos de verdade dessa criança como sujeito, como alguém que precisa ser ouvido, como alguém que tem direito à voz, que tem direito a sentimentos, que tem direito a futuro, que tem múltiplos estímulos e múltiplas linguagens, né? E essas linguagens precisam ser respeitadas. Graças a Deus que nós despertamos para a importância da creche, da educação infantil, porque isso demorou. O Brasil achava que importante era curso de doutorado, né? Isso também é importante, mas se a gente não cuida da base, o resto não acontece. Então, só para cumprimentar o Alex, estamos estourados aí de tempo, e cumprimentar a Emília, que você continue a sua trajetória freiriana e emiliana, né? De alguém que vai por esse Brasil afora, pregando, né? Essa ousadia de fazer com que nenhuma criança seja deixada para trás e nenhuma criança seja tratada como invisível. Muito obrigado, deputado Chalita, nosso presidente da Comissão de Educação. Quero agradecer, então, muito mesmo a presença, a vinda aqui da professora doutora Emília Cipriano, uma brilhante palestra que, com certeza, impactou a todos nós. Quero agradecer à TV Câmara por mais esse prestigiamento, agradecer a todos, né, que comparecem aqui, agradecer a Márcia, toda a nossa equipe, e declarar encerrado mais uma edição do Educação em Debate. Bom dia a todos e muito obrigado pelo prestigiamento. Alô. E continuando então, professora, é que nós vamos ter uma sessão extraordinária agora, e a TV Câmara tem um boletim